Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos aqui em mais um Papeando a Palavra, né? Nesse projeto em que a gente convida um amigo, uma amiga, para um bate-papo, para uma conversa. E o convidado de hoje é uma pessoa que, para mim, que tem uma influência muito grande, né? Através das redes sociais, pessoalmente. Eu acompanho algumas coisas que ele vem colocando, o seu ministério, desde quando eu me converti, né? Que é o pastor Luciano. Ele é um homem que gosta muito de teologia, dá para ver pelo fundo ali da telinha dele, né? Tem poucos livros, só uma biblioteca maior do que de muita gente por aí, né? Que já começa jogando essa polêmica já, de muitos pastores e muitos mestres. E aí alguns têm até meia dúzia só de teologia da CPAD, mas deixa quieto. Eu ia falar sobre Então, isso. a gente vai conversar. Então, pastor Luciano, muito obrigado por aceitar o convite, né? A presença do senhor muito importante nesse projeto que está começando, né? Que nasceu recentemente, mas eu acredito que vai ter o crescimento segundo a vontade de Deus e somente para a honra e glória dele. Então, se apresenta aí e fala um pouquinho da vida do senhor, para a galera poder te conhecer. Esse é discurso não, né? Bom, para quem não me conhece, sou o pastor Luciano Cardoso, sou pastor batista nacional. Me converti não, fui convertido pelo Senhor Jesus no ano 2000, final de junho do ano 2000. Fui batizado no mesmo ano, 3 meses depois, em outubro. E desde 2002 que eu congrego numa igreja batista nacional, desde 2002. E hoje, morando aqui em Belford Roxo, congregando na Igreja Batista Vale das Bênçãos, Parque São Bernardo, a igreja que é pastoreada pelo pastor Hélio Ribeiro, meu pastor. A gente vê aí na tela, né? Uma quantidade pequena de livros, só alguns. Consigo contar rápido aí uns 20, 30, mas eu sei que tem muito mais do que isso. E, assim, como é que surgiu para o Senhor esse amor, essa paixão pelo estudo, né? A teologia especificamente? O meu primeiro contato com os livros de teologia, aliás, o primeiro contato com o estudo da teologia foi no ano agosto, setembro de 2001. Apesar de hoje estar congregando já há muito tempo numa Igreja Batista Renovada, eu congreguei por um ano numa Assembleia de Deus em Nilópolis. E lá eles decidiram implantar um curso de capacitação de obreiros. No ano de 2001, o curso começou em setembro. E eu fui convidado, eu não era nem obreiro, só membro mesmo. O pastor da igreja local decidiu me convidar para participar. E ali quem iria ministrar esse curso de duração de aproximadamente 5 meses foi o pastor Antônio Bonfim, que inclusive você conhece. Sim. Hoje ele é reverendo Nazareno, na igreja Nazarena Anchieta. Então foi o primeiro contato ali, o primeiro curso ali, quer dizer, não tinha nem noção do que era um curso mais ou menos de teologia. Eu queria estudar, aquela empolgação, aquela coisa toda. Então ali a gente passou a ter o primeiro contato ali com o estudo, por assim dizer, da teologia. Aí vinha incentivo, as orientações para ler livros, comprar livros. Claro, dentro também não era um momento bom financeiramente, mas dentro das minhas limitações eu fui comprando aos poucos livros. E o meu primeiro livro que eu comprei ele custou cerca de R$17. Eu não esqueço o título do livro, As Grandes Defesas do Cristianismo, da CPAD, do autor Jefferson Magno, e ele tinha sido professor do pastor Antônio Bonfim no seminário. Aí o pastor Bonfim indicou esse livro. Aí eu comprei esse livro em Vicente de Carvalho. Eu peguei uma carona com o irmão, né, de carro, isso aí eu não esqueço. Aí juntei as moedinhas, que eu tinha que juntar as moedinhas, né? Os reais para poder comprar esse livro. Entendeu?
Aí inclusive foi o primeiro livro de teologia que eu comprei. É um livro de apologética. Uma linguagem bem simples, entendeu? Bem objetiva, claro, mas foi o primeiro livro que eu comprei, por indicação do pastor também. Aí a gente vai lendo aos poucos, entendeu? Aí foi crescendo esse desejo pela teologia. No início dava muito sono, né? É Ler normal. livro, no início dava muito sono, mas aí a gente vai se acostumando. A É, gente começa como com alguns livros dizem que é o inimigo, né? Que vai botando sono. começa lendo os livros finos, né? De 80 Verdade. páginas, 70, 60, aí vai aumentando, vai pegando o gosto. Foi assim que começou. E foi o primeiro curso de capacitação teológica para obreiro, foi esse curso que eu participei. Começou em Entendi. setembro e terminou em fevereiro do ano 2002. Amém. Assim, o interessante nisso que o senhor contou é que teve um começo, né? E o começo foi, podemos dizer assim, acho que a palavra complicado se encaixa um pouco nessa situação, né? Que você falou que teve que contar as moedas, né? A situação financeira não era muito favorável. E eu vejo assim, tem alguns conhecidos, principalmente quando eu comecei a fazer o seminário pela Nazareno, da galera que já começou naquele boom de comprar muitos livros. Teologia sistemática, livros diversos, mas sem uma orientação, né? Sem uma direção de qual livro comprar. Eu lembro de um rapaz que veio, né? Claro, eu não vou falar o nome, porque, sei lá, ele pode ficar chateado, mas ele sabe quem é. Teve uma situação que ele, acho que na segunda semana do seminário, ele veio com um livro, né? Um livro que, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso falar o nome, como vai para o YouTube, né? O YouTube é cheio de não me toque. Mas dá uma saudação pela manhã ao Espírito Santo. O senhor já vai pegar Entendi o o código. nome do livro. Então, assim, ele veio todo feliz. E como eu cheguei na Nazarena, já tinha passado por um seminário, um curto período de tempo, na Assembleia onde eu me converti. Até meu professor, o pastor Márcio, acredito que o senhor conhece, né? Ele tem um apelido Pezão, né? O pastor Márcio. E ele me orientou Conheço. a comprar livros, né? Assim como o senhor teve a orientação do pastor Antônio Bonfim. E o primeiro livro que eu comprei foi O Morte da Panela, do Hernani Dias Lopes. Um livro bem fininho mesmo, que eu lembro que eu comprei na CPAD lá de Nova Iguaçu, lá na Galeria Veplan, até com o Rogério, foi onde eu conheci o Rogério, vendedor lá, Tá lá ele. famosíssimo entre muita gente. E eu lembro que eu consegui ler o livro no trajeto de Nova Iguaçu para Nilópolis, por conta do engarrafamento que eu peguei ali naquela região da estação. E por ser Acho que é muito 80, curto. 80 páginas, mais ou menos, né? Por aí, né? E assim, a primeira lida foi aquela coisa muito rápida, sem entender nada. Mas aquela ânsia, aquela vontade de querer ler logo um livro, porque na verdade foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu fui ler meu primeiro livro com 22 anos, foi assim que eu me converti. Eu não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de fazer nada. E isso é muito importante, né? Até para o pessoal que vai estar assistindo, né? A galera poder entender que tudo é um primeiro passo. Tudo tem um começo. Quem tem a condição financeira de já chegar, já começar nessa carreira comprando uma biblioteca completa, 10 sistemática, uma coleção da Fiel, compre. Isso aí é de cada um, entendeu? Mas a ideia é a constância, né? É manter, não é só comprar o livro. Tem algumas pessoas que eu conheço, se eu conheço também, eu acredito, que compra muito livro, mas quando vai conversar, só transmite conhecimento de 2 ou 3 livros que leu e passa ano, entra ano e continua exatamente a mesma coisa. Então, isso é bem esquisito. Mas, enfim, cada um. Porque tem, às vezes, a pessoa, na ânsia de comprar vários livros, tem livros com didática diferente, uma linguagem teológica diferente, uma abordagem diferente, um nível acadêmico diferente, e às vezes as pessoas não conseguem discernir ou está fora, por assim dizer, do alcance intelectual da pessoa,
quando na verdade ela tinha que galgar degraus bem devagarinho. Ela queria avançar no tempo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a comprar livros, eu não comprava livro acadêmico, até porque eu estava num nível bem abaixo de compreensão intelectual. E teve livros, até depois de um tempo, teve livros que eu comprei que, no devido momento, eu não li, aliás, tentei ler, não compreendi a linguagem, a abordagem, e deixei encostado. Depois de um tempo, teve livro que passou ano, aí eu peguei de novo nessa obra, aí eu consegui entender, aí eu consegui compreender por quê. Eu estava tentando queimar etapas. Aí eu li outras obras, outros livros que esclareceram meu entendimento, que trouxeram uma compreensão melhor, para eu poder avançar em outras obras. Porque é aquilo, né? Nível básico, nível médio e Médio nível ou alto. Então, avançado. não pode queimar essas etapas, não pode. E, por exemplo, alguém que começa a ler agora, eu começo a estudar agora, se eu pegar, por exemplo, a dogmática do Bavinck, der na mão da pessoa, toma aí, vai ler. A pessoa vai ficar perdida. Vai ficar perdida. Porque a linguagem, a compreensão dela não está no nível daquela pessoa que está caminhando no estudo teológico. O seu devido tempo. Tudo tem seu devido tempo. Então, É como estudo uma teológico criança em que si é, é como uma criança que nem aprendeu a engatinhar e já quer correr. é. E tem aqueles que já eram para correr e ainda estão engateando, né? O apóstolo Paulo usa uma linguagem parecida assim. Tava Ele demorando. já era para correr na carreira cristã, para correr no mundo teológico, mas está engatinhando. Tem É alguns que verdade. andam, mas se escorando nos outros, né? E tem outros que são papagaio. Puxa, rapaz. Tem outros que são papagaio. E essa questão que o Inclusive, meu senhor amigo, eu coloquei falou, um artigo. do, Hum, a questão do papagaio, né? O exemplo daquela pessoa que eu vejo, assim, pelo menos é a leitura que eu faço, né? Daquela pessoa que ela só ouve e reproduz. Ela não tem aquela coisa do discernimento de ver se aquilo que a pessoa falou está certo ou está errado e tudo mais. Eu vejo assim que eu tenho 7 anos que eu estou na igreja, mais ou menos. E assim que eu me converti, né, eu tive o primeiro contato com a literatura, que foi o livro do Hernani Dias Lopes, e logo no começo eu cometi o erro de queimar etapas, porque eu saí do livro Morte na Panela e fui ler as Institutas de Calvino. Então, foi um passo gigantesco. E eu confesso para o senhor que naquele primeiro momento eu li tudo, se me falar a memória, acho que em uma semana mais ou menos eu consegui ler os 2 tomos, né? Que eu comprei a coleção que é dividida em 2 tomos, mas não entendi nada. Eu só fui entender alguma coisa relendo esse livro, coisa de 2 anos depois, 3 anos depois, mais ou menos. Tem um livro também, a Teologia dos Reformadores, da editora Vida Nova, o senhor conhece esse livro. A, foi no, relançado. no, no ano dos 500 anos da Reforma, eu comprei. E eu fiquei feliz. Poxa, eu vou entender um monte de coisa. Já cheguei em casa, já peguei para ler. 3 dias tinha matado o livro todo. Não entendi nada. No meado do ano passado, que eu peguei o livro de novo para poder dar uma olhada, que eu comecei a ler devagar, eu comecei a entender algumas coisas. Então, acredito que até no começo, por ter contato muito rápido com livros de teologia calvinista, né, eu me declarava calvinista para todo mundo. Não, eu sou calvinista só porque eu tinha lido as Institutas de Calvino, mas não tinha ainda a noção de que ia muito mais do que aquilo ali que estava escrito. Né? Toda uma construção teológica bem centrada nas Escrituras. Claro que com o passar do tempo, ainda por congregar numa denominação que é de Armínio Wesleyano, eu comecei a estudar mais essa linha da teologia e comecei a me familiarizar mais com ela do que com a calvinista em si. Eu até brinco com alguns amigos. Né? Quem vê os livros que eu tenho aqui em casa, 90% são de livro calvinista. O restante é livro de história, quadrinho, que eu me amarro também nos livros da Marvel e tudo mais.
e poucos livros de linha armínio-wesleyana, né? Até porque o mercado não é muito grande para esse ramo da teologia, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo que essa questão da literatura, né? Das pessoas ter o acesso, das pessoas ter um contato, um interesse, ela é muito importante para quem está começando. E aí eu já vou pegar essa situação e um gancho para fazer uma pergunta, é que a gente já começa um pouquinho da polêmica, né? Que a gente conversando, a gente sempre entrou em assuntos um pouquinho polêmicos só, né? E sobre essa questão da literatura, do ensino, do estudo, um pastor de 20 anos de ministério, que a sua mensagem ainda tem o mesmo teor de lá do começo. O mesmo teor que eu digo, o mesmo teor de conhecimento teológico. Ele é um cara que relaxou, que não teve orientação, ou é um preguiçoso mesmo? É analisado sobre vários aspectos, entendeu? Sobre vários prismas. Mas o que eu quero assim deixar claro é o seguinte: a relação de um pastor com os livros tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma relação de intimidade. Não se pode alegar, por causa, sabemos o peso, a responsabilidade do ministério pastoral, não se pode usar esse tipo de alegação para dizer que não tem tempo para ler. Não se pode usar isso. Eu costumo até citar e pregar, ensinar, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo. Paulo estava ali, é a última carta que ele escreve, lá no capítulo 4. Ele está no corredor da morte, ele sabe que vai morrer, ele sabe que a sua morte irá glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele pede para Timóteo chegar depressa. Aí ele pede para Timóteo trazer a capa, porque está se aproximando do frio, trazer pergaminho e trazer os livros. Até o Hernandes, pastor, o reverendo Hernandes, tocou nesse assunto. O cidadão está no corredor da morte, sabe que vai morrer, e a preocupação dele é ler. A preocupação dele é estudar. A preocupação dele é escrever. Então, tem obreiros que têm um tempo todo que Deus assim concede para eles, mas eles não buscam esse desejo pela leitura, esse, esse amor pelos livros, pelo investimento, porque o ministério pastoral ele não está desassociado da leitura bíblica, da leitura devocional, da leitura teológica. Então, é uma relação íntima do pastor, do ministério pastoral, com todo tipo de material e literatura também secular, porque ele não pode estar desatento, ele tem que estar antenado com as coisas que acontecem no mundo. Ele não pode estar assim dentro de uma redoma de vidro, dentro de uma bolha. Ele não pode pensar dentro de uma bolha, ele tem que pensar fora da bolha, por assim dizer. Já vai estar em comum hoje. Ele tem que pensar fora disso. Então, ele tem que estar informado, antenado, não só das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente no âmbito político, no âmbito social, cultural, mas ele também tem que estar antenado com as ideias teológicas que têm surgido, os pensamentos teológicos que estão chegando agora ao nosso alcance em língua portuguesa, porque se formos analisar há 30 anos atrás, a literatura teológica era escassa no Brasil, em língua portuguesa era escassa. Até a questão de editores, não tinham tantas editoras como nós temos hoje. Então, hoje, o obreiro que vive no século XXI é um privilegiado. Converse com um pastor de 70 anos de idade, pergunte para ele há 30 anos atrás o que tinha de literatura, o que tinha de material teológico. Conversa a respeito disso. Então, hoje, o obreiro ele é privilegiado. Ele tem que aproveitar esse privilégio que é concedido a ele. Então, ele tem que, se não despertou, ele tem que despertar para o estudo da teologia, porque isso faz parte do seu ministério, faz parte da sua função. Não porque ele é pastor, diácono, obreiro, mas todo cristão, de uma forma geral, deveria ler livros de teologia, estudar livros acerca das grandes doutrinas da Bíblia, e, claro, tendo a Bíblia do lado e sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar. Mas ele tem que estar despertando, ele tem que despertar para esse estudo,
para ele possa crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, sobre a pergunta que você fez aí, por parar no tempo, tem obreiros que estão pegando mensagens ultrapassadas, entendeu? Tem obreiros que estão fazendo, as suas mensagens são uma retrospectiva de tempos lá atrás, de tempos e tempos lá atrás. Então, não há uma evolução do ponto de vista bíblico, não há evolução do ponto de vista espiritual, não há evolução do ponto de vista teológico na sua mensagem. E, aliás, muitos abrem a Bíblia, leem um versículo da Bíblia só como desculpa para pregar, não, que pregar é você expor as escrituras, mas para falar aquilo que está na mente dele. Então, a Bíblia, o texto bíblico, na vida de muitos obreiros, de muitos pregadores, tem sido usado só como subterfúgio, só como uma bengala. A gente tem visto isso. E por isso que nós vivemos, como alguém já disse, muitos já disseram, uma crise. O púlpito brasileiro passa por uma crise. Como eu falei, uma crise bíblica, uma crise espiritual, uma crise teológica, uma crise moral. Verdade. Assim, isso que o senhor falou me traz à memória, né, uma grande figura da Igreja Batista, né, que é Charles Spurgeon, que foi um homem que ele passou um período da sua vida que meio que denunciando uma crise que a igreja naquela época estava começando a passar. E ele, por conta ali dos embates, dos sermões, e pregava muito falando sobre a questão do pecado, pregava muito falando sobre a graça, e apontava, isso daqui é um erro que está na igreja. E as pessoas que estavam naquele erro olhavam para ele como uma pessoa, podemos dizer assim, que tinha que ficar quieta logo, e começava a haver uma pressão em cima dele, né? Tanto que dentro de uma biografia pela editora Fiel, que eu li, sobre a vida de Spurgeon, alguns autores vão falar que o momento da sua vida, já para o final, ele fica num estado depressivo, diante de tanta pressão que ele estava passando naquele momento e tudo mais. E pegando essa situação, né, esse exemplo que eu citei, nós vemos que no nosso tempo, o número de pastores que têm falado abertamente que passam por esse problema da depressão, que alguns, infelizmente, chegam até a cometer o suicídio, o senhor acha que isso é uma consequência dessa crise que o púlpito brasileiro vem passando, né? A crise teológica, a crise bíblica e a crise moral? Você acha que tem alguma relação com isso? Não, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. No caso aí de Spurgeon, se eu não me engano, ele viveu até os 57 ou 58 anos de idade. Ele escreveu ou editou quase 40 livros. E muito da produção de Spurgeon, muita gente não sabe, foi escrito num período da vida dele em que ele lutou contra a depressão. Entendeu? Lutou contra a depressão e buscou uma total dependência de Deus, enfrentou essa grande dificuldade na sua vida. E muitos desses escritos, ele escreveu muito mesmo, foi dessa época da vida dele. Você pega aí, por exemplo, aí, o que chegou agora, lançado pela CPAD, né? O Tesouro de Davi. Há um volume, 3 volumes dos Salmos. Então, essa questão aí por exemplo, você falou da questão da depressão, eu vou abordar um aspecto, um ponto, que tem outras situações também. Por exemplo, tem pastores enfrentando estafa mental. Tem pastores que pensam que se ele não tiver, eu vou usar o termo genérico, né, de igreja, que a gente sabe o conceito de igreja. De igreja. Ele acha que se ele não estiver na igreja, nada funciona. Tudo gira em torno centralizadora, né? Isso, ele centraliza tudo em torno dele, ele acumula funções, ele acumula responsabilidades, ele não é alguém que delega responsabilidades, que distribui responsabilidades, que ensina, que orienta, tem essa dificuldade, então ele centraliza tudo nele, ele é um centralizador. E isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. Já pensou se Paulo girasse tudo em torno dele? Se Paulo, por onde passasse, não tivesse a preocupação de levantar lideranças, de muitos líderes, preparar obreiros jovens, independente da idade,
porque Paulo não era um mau, ele não era assim, ele não tinha um mau preconceito, porque a palavra preconceito por si só, ela não é negativa, no sentido dela. Mas ele não tinha um mau preconceito. Por exemplo, ele chega em Listra, Atos 16, encontra um jovem, Timóteo, que todos davam bom testemunho, e coloca ele como seu braço direito. Instrui ele, ensina ele, capacita ele. Há uma imposição de mãos por parte do presbítero, inclusive por Paulo, na vida de Timóteo, e ele serve como delegado apostólico, por assim dizer, do apóstolo Paulo em muitas missões. E das 13 cartas que Paulo escreveu, pelo menos 10 ele menciona o nome de Timóteo. Então, a questão aí, um ponto que eu estou analisando aqui, esse aspecto, é tentar centralizar, é tentar acumular tudo na sua mente, tudo em cima de uma só pessoa. Isso acaba trazendo estresse mental, isso acaba afetando mentalmente a nossa vida, isso acaba afetando espiritualmente. E isso vai resultar em muitas consequências, como você citou, por exemplo, aí, que é a consequência final de dar cabo da própria vida. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vejo assim que esse peso, né, que algumas pessoas colocam nos seus próprios ombros, pela questão de ser uma pessoa centralizadora, ela é muito complicada. Há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que estava passando por essa situação. Né? O caso dessa pessoa foi diagnosticado com uma doença também na questão fisiológica, né? Na questão química. A depressão também tem essa forma, né, de se manifestar. Não somente a questão emocional, mas também a questão fisiológica. E eu conversando com essa pessoa virou para mim e falou o seguinte: eu estou largando tudo que eu tenho de responsabilidade na igreja, porque Deus me chamou para fazer uma coisa só. E eu comecei a colocar um monte de coisa nos meus ombros para poder fazer, e hoje eu carrego um peso gigantesco que não é meu. Porque o ministério que a gente tem para cumprir, de certa forma, não nos traz um peso. E eu me vi numa situação recentemente sobre isso, que a minha namorada chegou e falou para mim, a gente conversando sobre algumas responsabilidades da igreja, e eu falei, eu quero largar a liderança de juventude, estou cansado, está pesado e tudo mais. E ela virou e falou para mim, você está no lugar errado. Você não é para estar como liderança de juventude, você é para estar em outro departamento, você é para estar em outro lugar. E isso também me chamou a atenção, porque eu parei para refletir e essa situação, né, vamos falar no popular, se cada um ficar no seu quadrado somente, evita da gente ficar colocando uma carga extra nas nossas costas. A gente vai querer daqui a pouco resolver tudo, aquele cara que cobra o escanteio, corre para cabecear, depois tem que defender e vira bandeirinha para marcar impedimento. Aí a sua vida, a vida do obreiro, acaba sendo departamentalizada. O que é isso? Aí você se torna o líder do departamento de jovem, o líder do evangelismo, o líder do ministério do louvor, só acumulando inúmeras responsabilidades, quando isso deveria ser distribuído, e nós temos que aprender a dizer não. Nós também, como líderes, nós temos que observar as aptidões dos irmãos que congregam conosco, daqueles que a gente pode observar, indicar para alguma função e capacitar também, instruir, orientar. Então, esse acúmulo de funções, isso tem uma consequência. Nós não podemos pensar que temos a capacidade de tudo ao mesmo tempo. Não, nós não temos essa capacidade. Nós temos que entender, nós temos que ser realistas de saber que a minha área aqui é isso aqui. Vou dar um exemplo aqui. Um colega responsável pelo seminário me convidou para dar aula de filosofia. O que eu sei de filosofia é para mim. Eu não me sinto assim na autoridade de ir para a sala de aula e dar um período, um trimestre de filosofia, porque eu sei que tem pessoas mais capacitadas, gabaritadas, mais preparadas nessa área específica que podem fazer muito melhor do que eu. Entendi. Eu tenho que ter a ciência de que a minha área é a área X, não a outra. Agora, se eu tivesse preocupado com dinheiro, eu iria lá encher a sala, amarrar cachorro com linguiça, né? Pegar meu dinheiro e cair fora, mas
Eu não posso fazer isso, eu tenho que estar preocupado também com aqueles que estarão ouvindo, com aqueles que estarão em sala de aula, com aqueles que estarão aprendendo. Então, nós temos que buscar, claro, fazer as coisas com excelência, mas dentro da nossa área, dentro das nossas limitações. É verdade. Eu vejo assim que é uma situação que eu vejo que é um pouco complicada, que algumas pessoas parecem que eu acho que eu posso estar pecando no termo que eu vou usar, mas acho que as pessoas elas faltam um pouco de humildade para reconhecer que determinado assunto ela não domina, então ela não fala. Ela deixa a outra pessoa falar. No assunto que você domina, você tem a liberdade, você se sente livre, você se sente confortável e vai dar uma aula sobre um assunto. Por exemplo, eu me sinto muito confortável dando aula sobre história da igreja, porque história da igreja é um assunto que eu sou apaixonado. Agora, se você me jogar, né, alguém me jogar para poder dar aula sobre escatologia, já era. Já é um assunto complexo e difícil demais. A pessoa vai sair de lá com um ponto de interrogação gigante. Será que Jesus já voltou e está voltando e não sei o quê? Porque é um assunto que eu não domino. Ainda que eu tenha a minha ideia sobre a questão do arrebatamento, mas eu confesso que ela é muito superficial, não é aquela coisa muito sólida, embasada em 500 mil versículos e conta disso, conta daquilo, que é um assunto que eu ainda não me dediquei para estudar, né? Porque até por conta acredito que por conta do tempo, as necessidades, os interesses também. E eu sou uma pessoa que, como ainda não me dediquei à área da escatologia, eu gosto sempre de dar uma resposta simples em relação a isso. Não interessa se é antes, durante ou depois. O que importa é que ele vai voltar e a hora que ele voltar, eu quero ouvir meu nome. Então, para mim, isso já é o suficiente, né? É que ainda que você tenha várias escolas de interpretação, o que você pode afirmar para a pessoa é o seguinte, ó, dependente do seu posicionamento, uma coisa eu tenho certeza, tem que estar preparado, tem que Verdade. estar preparado. Não é nem se preparando, né? Tem, Está preparado. preparado, tem que estar preparado. Porque o próprio Senhor, o Mestre, disse que a qualquer momento, né? Então a ordem bíblica aí está de lombos cingidos, né? Preparados para Verdade. partir. Até porque nós somos peregrinos e forasteiros. Eu sei que tem gente aí, crente aí, que, Senhor, tipo assim, Senhor, não vem agora não, porque eu tenho um grande projeto. O projeto dele não é Deus, não é Cristo, não é o reino. Ele quer conquistar as coisas aqui dele aqui na terra, aí depois o Senhor pode vir. Tem gente, por mais absurda que seja a ideia, tem gente que parece que vive assim. É, Ainda que diga não, mas na prática de vida, a gente vê isso. verdade. Tem um amigo nosso, né, o Paulo Romão, que ele, quando a gente estava se encontrando direto, ele sempre ficava me botando pilha. Ah, que você não está casado ainda, tua oração é a seguinte: Senhor, espero eu casar primeiro para voltar, pelo menos voltar depois de 6 meses de casado e tudo mais. O cara é chato, cara, ficar me perturbando com isso até hoje, quando a gente se encontra. E já tem bastante tempo, mas na última vez que a gente se encontrou, ele falou a mesma coisa para mim. E só que assim, na brincadeira, né? Mas tem gente que realmente tem isso muito, muito firme no seu pensamento. Eu estou com um grande projeto, eu quero ser grande, eu quero crescer, eu quero ser isso. Não volta agora não, sim. E se esquece que esse é o evento tão aguardado, né? Que a igreja ela tem que estar ali esperando a cada dia, né? Porque hoje pode ser o último dia, Cristo pode voltar hoje. Na verdade, com as nossas práticas, agora eu vou falar de um âmbito geral, no cenário evangélico brasileiro, as nossas práticas está acontecendo o seguinte, gostando ou não, você pode gostar ou não, o que eu vou falar tem como provar, nós estamos descristianizando o cristianismo Sim, com a nossa prática litúrgica, com a nossa prática moral, com a nossa vivência, ok? O nosso modo de viver, com o nosso modo equivocado de praticar o cristianismo, com o nosso modo equivocado de ser, a expressão de C.S. Lewis, pequenos cristos. Então, há uma crise
na forma que nós estamos vivendo e tentando arvorar, se levantar, aliás, essa bandeira do cristianismo. Então, há uma crise no nosso cristianismo, não no cristianismo bíblico, jamais, mas há uma crise no nosso cristianismo, naquilo que nós pensamos que é cristianismo, naquilo que nós pensamos estar vivendo o cristianismo, há uma crise na nossa prática de vida cristã. Há uma crise. Se dá por falta de obediência às Escrituras, por estudo das Escrituras, por viver as Escrituras. O livro que a gente diz que é a palavra de Deus, de fato é a palavra de Deus, acho que a gente não lê, acho que a gente não estuda. Verdade. Assim, parece A que ordem é meditar nela dia e noite. Aí você vai no domingo, culto à noite. e parece Nós que estamos algumas vivendo uma... pessoas têm aquela ideia do, eu sou mais crente do que você porque eu estou na igreja todo dia, mas não tem contato nenhum com a palavra em casa, não estuda, não lê, não ora. Então, e a igreja não significa basicamente nada se a pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus fora da igreja. Eu costumo dizer Um assim, exemplo, pode falar. não, só para não esquecer, depois tu volta rapidinho. Esse exemplo, aquela turma lá que confrontava Jesus, os doutores da lei, você tem dúvidas que eles não estavam todo dia na sinagoga? Com certeza. Fielmente. Então, estava lá batendo ponto lá, né? Batendo cartão, por assim dizer. Então, o simples fato de estar no espaço físico, todas as vezes que as reuniões estiverem estabelecidas, isso não é sinônimo de espiritualidade, isso não é sinônimo de vida cristã, não é? Sim. Isso não é sinônimo. Aí, prosseguir, por favor. Então, assim, aí, ainda nessa questão que você falando, né, completando, é muito complicado a ideia que algumas pessoas têm de quanto mais culto eu participo, mais próximo de Jesus eu estou, mais santo eu sou, mais é aquela pessoa na igreja e fora da igreja é uma pessoa completamente diferente. Eu confesso que eu já passei um tempo da minha caminhada cristã dessa forma. Por má orientação, por péssimos exemplos. É claro, não estou me isentando de responsabilidade, até porque a minha responsabilidade ela é muito maior do que essas questões dos exemplos negativos e tudo mais, mas de viver uma vida na igreja e viver uma vida fora da igreja. E na igreja pregando, e era até engraçado, né? Eu vi que com o tempo até a forma de pregar eu mudei um pouco, porque logo no começo eu me preocupava muito naquela linguagem muito culta, né? De falar bem, de passar para a igreja. E também acho que é um outro erro que a gente, por falta de orientação, comete, né? Quanto mais bonito você fala, mais a pregação é abençoada, mais Deus está trabalhando. Não, eu não falo daquele jeito. Eu não falo naquela forma. E eu comecei a sentir em mim uma necessidade de passar o evangelho, né, com toda a reverência, com todo o respeito, com toda a fidelidade às escrituras, mas como Rafael fala, como Rafael é, e não como uma pessoa que eu tenho como grande exemplo, o Hernandes Dias Lopes fala. E não como o Rodolfo Abrantes fala, que é uma outra pessoa que eu lembro quando eu me converti, ele teve uma importância também, porque quando eu era molequinho, criança, eu ouvia muito Raimundos, e quando eu me converti, eu descobri que o cara tinha se convertido já há um tempo. Eu fiquei assim, caramba, Jesus resgatou esse cara, eu me resgatou também. Então, assim, eu comecei a tentar buscar a minha identidade em Cristo, né? Posso dizer assim. E isso me trouxe uma crise, naquela coisa de eu não sei o que eu sou, eu não sei quem eu sou. E isso a minha cabeça começou a pirar e todo o conhecimento teológico começou, ao invés de ajudar a esclarecer algumas coisas, era um excesso de informação e eu ficava perdido. E me recordo que um dia eu me deparei com um texto no Evangelho segundo João, capítulo 1, quando ele vai falar sobre João Batista, né? E
as pessoas ali, os fariseus, os saduceus, chegam e perguntam para ele se ele era o Cristo. Ele começa a responder: ó, não sou o Cristo, não sou profeta, nem sou Elias. Eu sei quem eu sou, né? Podendo parafraseando assim o que João falou. Eu sei quem eu sou a voz do que clama no deserto. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu preciso saber quem eu sou. E essa crise foi um negócio muito complicado. E aí, por que entrando nesse assunto? Porque eu me recordo de uma conversa nossa, quando eu fui entregar um livro para o senhor. Lá, acho que o senhor morava ali ainda na França Leite. França Leite. Que a gente conversando e entrando, entra em assunto, sai assunto, entra em assunto, sai assunto. Eu lembro que o senhor falou uma frase para mim, eu não vou lembrar agora exatamente o que é, mas o senhor chegou e falou: você busca a tua identidade em Cristo, lê livro e vai ler a Bíblia, é uma coisa muito simples. Não tem nada demais, isso a gente fala para as pessoas aí direto, só que naquele momento para mim foi muito importante. Aí quando eu tive a compreensão realmente, comecei a entender em Deus o que ele me chama para fazer, o que eu sou nele, o que eu preciso ser nele, eu fiquei assim, caramba, eu queria que todo mundo pudesse entender a mesma coisa e o negócio poderia ser completamente diferente. É aí que eu acho que entra essa questão dessa crise no geral que a gente vive, né, da questão de deixar de cristianizar o cristianismo, é que a igreja, no meu ponto de vista, ela está perdida porque ela não entendeu o que ela é. E eu acredito, assim, até uma pergunta, né, fazer para o senhor nesse momento, se o senhor acredita que essa crise que a gente passa hoje, da igreja não entender quem ela é, se está ligada com o erro das gerações passadas. Você acha que, por conta dos erros antigos, a igreja chegou ao ponto que chegou hoje? Eu vou responder isso aí, mas antes vamos entrar um pouquinho de polêmica. Não tem graça. Essa parte eu já vou responder. Estava Eu quero demorando. falar primeiro sobre a questão da identidade própria. Tem muitos obreiros que vivem uma crise de identidade própria. Eu quero ser fulano, eu quero ser igual Beltrano, Cicrano. Não, nós temos que ser, você tem que ser você mesmo, tem que ser eu mesmo, eu tenho que ter a minha própria identidade. Eu tenho que construir, claro, isso não quer dizer que eu não vou receber influências de A, B ou C, mas eu tenho que ter a minha própria característica de pensar, porque nós vemos muito no nosso meio os copistas. Vou fechar na questão dos pregadores. Os copistas imitam a voz, a tonalidade de voz de muitos pregadores, imitam até a maneira de se vestir. Tem obreiro aí que, imitando outro pregador que eu não vou mencionar aqui, usava até suspensório. Sim, Passou a usar até eu conheci gente suspensório. assim, conheci gente assim. Entendeu? Então, ou seja, ele não estava construindo uma identidade própria, mas ele estava sendo um copista. Ele estava pegando uma roupagem de um outro personagem, aliás, ele estava se apropriando de um personagem. Qual personagem? O fulano, Beltrano, Cicrano. Entendeu? Ele não estava apresentando a sua própria identidade, a sua própria personalidade, que foi eclipsada, por assim dizer, porque ele queria se espelhar no pregador A, ou B, ou C. Como eu disse aqui, imitar o seu modo de vestir, o seu modo de falar, os seus trejeitos e tudo mais. Então, isso tem a ver, isso é uma crise de identidade por parte dos obreiros evangélicos, isso é uma crise de identidade que tem que ser resolvida, essa questão tem que ser resolvida. Não quer dizer que você... E outra coisa, saber buscar as melhores referências, porque no nosso meio aí, tem obreiros que buscam referências de pregadores A, B ou C, que são desastres, que do ponto de vista bíblico eles são um desastre, que do ponto de vista doutrinário eles são um desastre, que do ponto de vista teológico eles são um desastre, que do ponto de vista homilético eles são um desastre. Mas arrasta a multidão. Sim. Arrasta a multidão, porque parte do povo evangélico está acostumado com aquelas migalhas que caem pelo meio do caminho. Não está acostumado com trigo genuíno, está acostumado com migalha.
Então, Eles estão esses são fazendo mestres para si, né? um dos problemas sérios dessa questão da crise de isso, essa questão da crise de e aquele ponto que você falou, o pregador ele não tem que ir para o púlpito para apresentar teorias teológicas, termos difíceis, não. O papel do teólogo, lendo Kevin Van Hoosen, aprendi isso, é destrinchar as coisas difíceis claras para os seus ouvintes, para aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Então, quando nós assumimos o púlpito, o nosso papel não é esbanjar conhecimento científico, conhecimento intelectual, não, nada disso. É apenas pregar a palavra. A ordem de Deus é pregar Bíblia, pregar o Evangelho. Ok? Se você tem conhecimento de várias terminologias teológicas, isso é para você, e se você quiser apresentá-las, não apresente nessas terminologias, mas destrinche e torne clara para que a igreja seja edificada. Agora, sobre a questão, falei tanto que... Qual foi a pergunta mesmo? Eu Você tinha também feito prestei aí? atenção e me desliguei. Que eu falei que ia entrar um pouco nessa questão da polêmica, mas tá bom. Então, o obreiro ele tem que se encontrar, por assim dizer. Tem como alguém tem obreiro que está perdido na casa do pai. Ele tem que ter a sua própria característica própria, ok? Ele não pode absorver a personalidade de outrem, não pode. Então, ele tem que ter sua própria característica. E uma coisa que eu reparei também, isso por experiência própria, por não se enquadrar naquele padrão que eu comecei, né? Aquela coisa na caixa, tudo bonitinho, começa desse jeito, desenvolve, termina dessa forma. Parece que as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Você começa a ser um pouco mal visto por ser uma pessoa autêntica, por ser uma pessoa dinâmica, por ser você. Por exemplo, o pouco que eu conheço do senhor, o pastor Luciano, para mim, não é o pastor Luciano se ele não entrar em um assunto polêmico. Porque isso eu vejo o senhor pela internet, conversando, mas assim, não naquele... eu acho que existe uma grande diferença, né, na pessoa que entra num assunto polêmico para aparecer ou mostrar conhecimento, e a pessoa que entra num assunto polêmico para mostrar os erros que realmente existem, né, que é o que eu acredito que é o que eu vejo no senhor, para ter uma mudança. Não é só entrar na polêmica por entrar. Porque entrar na polêmica por entrar, qualquer um entra, qualquer um faz, mas a ideia é sempre, se entrou, a solução, porque geralmente esses assuntos são um problema em si. Né? Então, eu acho que isso e a falta de orientação, eu vejo alguns amigos que começaram um seminário junto comigo. A questão da falta de orientação ela é muito grande, ela é uma coisa que me preocupa muito. Porque, querendo ou não, a minha geração, daqui a uns 5 anos, 10 anos, vão ser os pastores da geração seguinte. Se a gente não tiver uma orientação hoje, se a gente não tiver um acompanhamento mesmo, né? De pessoas que dedicam tempo, de pessoas que têm paciência, de pessoas que vão entender que a gente que está começando, vamos dizer assim, a gente vai errar muito, a gente vai falar coisa que não deve, a gente vai se colocar em situações que não era para entrar, e isso faz parte da falta de maturidade, isso aí é normal. Né? E aí, sobre essa questão, o senhor acha que no nosso tempo hoje falta a questão do discipulado, mas o discipulado bíblico, né? O exemplo da Bíblia, não o discipulado do curso que se faz 6 meses, faz uma prova e ganha um certificado. Eu nunca consegui ver isso como discipulado. O que o senhor acha? De uma forma geral, no nosso cenário evangélico brasileiro, nós não temos um discipulado bíblico. Veja bem, mas na igreja ali local tem. Não estou discutindo isso. Estou falando de maneira geral. Estou generalizando. Mas eu sei que em muitas igrejas locais há um trabalho muito sério. Mas falta-nos um discipulado bíblico, falta-nos
uma mentoria para nos acompanhar, e claro, não é só para acompanhar, mas você tem que ter envolve outros aspectos da questão da mentoria, para te orientar, para saber qual a sua vocação, qual a sua melhor área de atuação. Eu passei por uma mentoria e passo até hoje, tenho um mentor. Então, primeira coisa que um obreiro, uma dica, não é dica minha, é de Roderick Hendricks, ensinador cristão, entendeu? Que Seminário Teológico de Dallas, dei aula lá, há um centro de estudos lá que leva o nome dele. Ele trabalhou aí por cerca de 5 décadas na área de mentoria e na área de liderança cristã. Então, não sou eu, ele tem autoridade para falar. Os seus livros estão aí em língua portuguesa. Então, a primeira coisa que o obreiro tem que fazer é procurar um mentor, mas um mentor crente. Não é um mentor para ensinar a ganhar dinheiro, para manipular as pessoas, para distorcer a Bíblia, não. É um mentor crente, um mentor com capacitação bíblico-teológica, um mentor com temor de Deus, um mentor com mente aberta, para que possa orientá-lo da melhor forma possível. Para saber quais são os seus pontos fracos, aonde ele tem que melhorar, como ele pode evoluir, como ele pode crescer. Então, nós temos falta de mentores, porque muitos obreiros estão procurando ser papagaio, imitadores. Não estão buscando a mentoria, porque ser mentoreado dá trabalho. As pessoas querem evolução da noite para o dia. As pessoas querem crescimento como se fosse uma fórmula mágica. No cristianismo não tem fórmula mágica. Não tem. Não tem fórmula mágica. Entendeu? Não existe isso. Então as pessoas acham que é perder tempo, quando na verdade é ganhar tempo para te orientar, para te ensinar, para te mostrar o caminho, para as arestas, para que você se desenvolva intelectualmente, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, para que haja uma evolução nisso. Isso envolve também a sua pergunta de discipulado. Toda igreja local ela tem que ser um núcleo de discipulado. Uhum. A preocupação pelo discipulado bíblico tem que fazer parte essencial da vida da igreja. Não é programação da igreja, não é da vida da igreja. É essencial na vida da igreja o discipulado. Mas nós temos visto aí muitas coisas que têm colocado o discipulado para escanteio. Nós estamos mais preocupados com entretenimento. Estou preocupado em entreter as pessoas. Aí, por isso que as pessoas perguntam, como é que foi o culto? Eu falei, está errada a pergunta. E está fazendo a pergunta para a pessoa errada. O culto é dirigido à divindade. O culto é dirigido a Deus. Então, se alguém me pergunta, Luciano, como é que foi o culto? Eu falei, tu perguntou para a pessoa errada. Quem é que estava sendo cultuado lá? Ou deveria ser cultuado? Então, pergunta para o próprio, de direito. Então, há essa questão do entretenimento, há essa questão do esvaziamento das ordenanças bíblicas em muitas igrejas locais, e a consequência disso é um raquitismo bíblico, é um raquitismo doutrinário, é um raquitismo teológico, e é um raquitismo naquilo que alguns chamam de discipulado, que não é discipulado. Então o problema é muito grande. Então, realmente, essa situação já vem lá de trás e a gente está pegando, de certa forma, uma consequência disso. E eu acredito, assim, que, querendo ou não, a minha geração ela tem uma responsabilidade um pouco grande nas costas, né? De tentar começar a mudar todo esse cenário, né? Ainda que, infelizmente, alguns não querem, ainda que, infelizmente, alguns só querem saber da questão do aparecer, né, de aprender como se ganha dinheiro, aprender como ser uma pregação poderosa para arrastar a multidão. E eu até fico brincando assim, eu fico pensando, pô, será que eu estou tendo a orientação errada? Será que eu tenho que ir para esse negócio também? E tudo mais. Como eu já ouvi, né, quando eu comecei a página, teve gente que falou para mim, você está em busca desse negócio aí só por conta de visualização, só por conta de like e tudo mais. Tem coisa que a gente nem esquenta a cabeça, a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe qual é a intenção, então... Mas, infelizmente, se chega a essa conclusão porque tem muita gente que justamente faz isso, né? Então,
fica uma situação um pouco complicada, mas eu acredito que pela graça de Deus a gente pode ser um instrumento para poder dar um start para a galera, o pessoal começar a entender o que é realmente a igreja, o que é realmente o evangelho, ainda que a gente seja cancelado das igrejas, né? Começar a fechar as portas para a gente começar a pregar, né? E o uso aqui agora das palavras de John Wesley, quando ele fala que quando as igrejas fecharam para ele, e ele pregando ao ar livre, em cima do túmulo de seu pai, e ele fala: o mundo é minha paróquia. Como eu brinco com alguns amigos, a gente vive numa época diferente. Então, se começar a ser cancelado das igrejas, a gente pode virar e falar: a internet agora é a nossa paróquia. Então, a gente vai continuar pregando o evangelho, a gente vai continuar falando do Cristo, continuar falando da Bíblia, não só pela internet, é claro, mas pessoalmente para as pessoas também. Mas aí, cada geração tem os seus desafios, né? Então, se Sim, esse é o sim. desafio da nossa geração, a gente tem que cair para dentro, tem que encarar mesmo. Sair de quatro paredes. Verdade. Sair de quatro paredes. Então, muito obrigado, pastor, pela participação do senhor. Eu fico muito feliz por o senhor ter aceitado o convite. E agora, o senhor, rapidinho, com as considerações finais, para a gente poder estar encerrando. Eu que agradeço, a hora passa rápido. Passa muito rápido. 6 horas e 56 minutos. A hora voa. A hora voa. O intuito aqui, do nosso bate-papo, é ensinar as pessoas a andarem com Deus. E andar com Deus é procurar fazer tudo aquilo que Ele determina na sua palavra. É obedecer a Deus. Se quer agradar a Deus, obedeça a Deus. Obedeça o que está estabelecido na sua palavra. Não importa o preço que há de pagar, não importa o preço. Não importa o preço. A prioridade nossa é andar com Deus. É andar com Deus. É ser cheio da presença de Deus. E para ser cheio da presença de Deus, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Vida de oração, vida de devoção, vida de busca de conhecimento na palavra do Senhor e vida de piedade. Piedade. Todo conhecimento, se não houver, se não vir, se não estiver acompanhado de piedade, é em vão. Acompanhado de piedade. Então, essa é a minha palavra aí eu deixo aqui para a reflexão. Valeu, pastor. Obrigado aí pela participação. Estamos aí à disposição para uma outra oportunidade. Com certeza, já está convidado já desde sempre. Então, aceitamos críticas e sugestões. Sim, com certeza. A gente está aprendendo também. Então, muito obrigado aí para você que está assistindo, que assistiu até o final, né? Se inscreve aí no canal, curta as páginas da rede social, compartilha com a galera da tua igreja, da tua família, com teus amigos e ajuda esse projeto a crescer. Esse projeto aqui tem um único intuito de propagar o Evangelho de Cristo, de ser mais uma forma de se falar do Evangelho para alcançar um número maior de pessoas. Valeu, galera. Tamo junto aí. Fiquem na paz. Vamos com tudo. Valeu, pastorzão.